Invito a nuestro pastor Roosevelt que nos presente a los predicadores que nos acompañan hoy. Que Dios les bendiga, amados. Quiero contarles dos cositas antes. La primera es que este jueves comienza una escuela profética. Es el cuarto nivel de la escuela profética Elías, sal de tu cueva. Estamos trayendo un ministerio muy importante de Estados Unidos. Hay un profeta que se llama Rick Joyner y viene su equipo, el director de su ministerio viene con un equipo a esta iglesia a partir del jueves, viernes, sábado y domingo. El tema es que mucha gente de distintas partes del país se han inscrito, pero la gente de la iglesia no se ha inscrito. Lo vamos a hacer aquí, lo estamos trayendo nosotros y los de aquí no están inscritos. Entonces yo le quiero pedir el favor, inscríbase, porque es una bendición. Mire, esta gente, el director de este ministerio, Rick Joyner, tuvo esta experiencia. Él era piloto, era pastor, piloto, pero se aburrió del cristianismo, se hirió por ahí con alguien y no volvió a ser pastor, renunció a ser pastor y fue y montó una empresa de pilotos, de aviones, y le fue muy bien, se tapó en plata al hombre, y un día lo llamó un profeta y le dijo, o cierra el negocio o el Señor se lo cierra, eso no es lo suyo. Y él no quiso cerrar el negocio y como a los 3 meses se quebrado. Y el hombre con deudas, frustrado, un día se fue para una cabañita que tenía en la montaña y el hombre se recostó ahí en su cama cuando vio que en la pared se proyectó una película. Y él comenzó a ver una película y Dios le empezó a hablar a través de una visión proyectada en la pared. Ese es el nivel profético de este hombre. Y todos los libros del hombre los ha escrito porque ha visto la proyección. Dios le proyecta y él escribe el libro. ¿Le parece interesante eso o no? La gente que viene es gente de ese ministerio. ¿A qué vienen? A despertarlo a usted, a activarlo proféticamente, a activar los dones que están en usted. Que usted ya no ande en la carne, sino en el espíritu. ¿Cuánto le interesa eso? Que despertemos nuestro espíritu. Es lo que hemos estado tratando de hacer. Y este ministerio viene a reforzar la cosa, viene a activar porque trabajan en eso. Entonces, si a usted le interesa despertar los dones del Espíritu Santo en su vida, despertar el don profético en su vida, necesito que se inscriba hoy. ¿Cómo se inscribe? Carlos Supelano, si no lo conoce, mírelo ahí, está paradito, véalo. Usted ahorita, cuando termine la reunión, va y le dice, inscríbame, nombre y dirección y ya. Amén. Eso es lo uno. Lo otro que quiero comentarles es lo siguiente. No sé si algunos saben que yo estoy trabajando el tema de la oración a nivel nacional. Creé un grupo que se llamaba Todos Unidos en Cristo por Colombia. Nos reunimos los últimos lunes de cada mes y son un grupo de intercesores aquí en Bogotá y tenemos un chat nacional con eso. Luego creé otro grupo que se llama O4, que son 4 estrategias de oración, que son vigilias a nivel nacional por las emisoras cristianas. Tenemos altares familiares por la noche para que los padres hagan altares en sus casas. Tenemos los jóvenes los sábados en las universidades y los parques haciendo adoración pública. Y el último viernes de cada mes hacemos una vigilia nacional donde muchas iglesias del país estamos orando por las mismas cosas la misma noche. No es una vigilia unida, sino una vigilia unánime. Oramos por las mismas cosas la misma noche. Lo curioso es que recibí una llamada antier y me dicen, mire, hay un grupo de hombres de negocios que quieren hablar con usted, porque ellos se reúnen, también están orando, y a uno de ellos se le ocurrió la idea de ir a la alcaldía y decir, necesitamos permisos para que los cristianos vengan a orar a la Plaza de Bolívar. En este tiempo no dan permisos, con el tema político no dan permisos. Y él sintió ir, un hombre de negocios, a pedir un permiso. Le dijeron, pues mire, vaya a su oficina, vaya a hablar con este señor. Y el señor le dice, ¿usted por qué quieren orar? Eso es político. No, queremos orar. Ok, hasta la carta se la hicieron. Le dieron los permisos, le pusieron los sellos y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos los permisos, pero nosotros no somos gente de oración. ¿A quién llamamos? No, pues llamen a Roosevelt, que Roosevelt es el que se encarga ahí de la oración. Y me citaron ayer, estuve desayunando con ellos.
tremendo, hombres de negocios, empresarios, listos para apoyar todo lo que sea oración, listos para apoyar todo lo que sea evangelismo. ¿No le parece maravilloso eso? Dios está haciendo cosas tremendas, tremendas, tremendas. Uno a veces se cansa y uno dice, no, pues ¿para qué sigo con eso? No hay plata, hay que pagar la tecnología, la página web, ya no pudimos hacer la aplicación porque había que pagar y no había plata. Entonces uno se va como desanimando, pero de pronto, ¡pum!, Dios manda por ahí una señal de que estoy con usted, estoy en la jugada, pilas, fresco, no me baje la guardia. Y estos hombres de negocio van a apoyar todo lo que estamos haciendo. Amén. Qué bendición. Bueno, quiero presentarles a Samir y su esposa. Quiero que vengan los dos, por favor. Samir y su esposa. Ellos son pastores en Brasil, en Curitiba, Brasil. Ellos han venido a estar una semana con nosotros. Ellos están pidiendo que seamos su cobertura. Yo les he dicho que yo no soy buena cobertura. Ellos ya saben por qué, ya les expliqué por qué. Porque yo no soy niñero, yo no estoy pendiente de las personas, yo no estoy ahí si me necesitan, ahí estoy, si me llaman, ahí estoy, pero no ando ahí en la jugada, ahí no puedo con eso, no puedo. Pero yo les he explicado esas razones, lo mandé para Cali para que conocieran las otras iglesias, parece ser que les fue bien, llegaron contentos, por lo menos los vi contentos. El único problema que tengo es que ella es nutricionista. Y a mí me gusta comer, imagínense. Llegó a mi casa a decirme todo lo que no debía comer. Le cogí bronca. Pero en el Señor la amo, en el Señor la amo. Entonces la idea es que ellos van a entrar a formar parte de la red Jesucristo Vive Hoy, de la red de iglesias. ¿Sí? Y ellos van a compartir la palabra en este día. Amén. Entonces, ustedes se van a distribuir. Ok. A Jane vai falar primeiro. Bom dia, preciosa igreja. Estamos felizes na Colômbia, o Brasil ama esta nação, amém? Estamos muy felices en Colombia, Brasil ama esta nación. Amém. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração nesta manhã para repartir com a igreja sobre o perdão. Y el Amém? Señor puso una palabra para repartir con la iglesia sobre el perdón. Então, nós vamos ler o texto que está em Mateus 18, do 21 ao 35. Entonces nosotros vamos a leer la palabra que está en San Mateo 18, del 21 al 35. San Mateo 18, capítulo 21 al 35. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La palabra del funcionario que no quiso perdonar. Por esto, el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentó a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieron como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: Señor, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir,
aquele funcionário se encontrou com um companheiro sujo que lhe devia uma pequena quantidade. Lo agarrou del cuello e começou a ahogar-lo, dizendo-lhe: "Paga-me lo que me deves." El companheiro, arrodillándose delante de él, le rogou: "Ten paciência comigo e te lo pagarei todo." Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto doliu mucho a los outros funcionários, que fueron a contar-lhe ao rei todo lo sucedido. Entonces el rei lo mandou chamar e le dijo: "Malvado, yo te perdonei toda aquella deuda, porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti." E tanto se enojou el rei, que ordenou castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: "Así será también con ustedes, mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano." Amém. Oremos, igreja. Senhor, a sua palavra foi lida nesta manhã. Señor, tu palabra fue leída en esta mañana. E pedimos que teu Espírito Santo possa falar em cada coração. Y pedimos que tu Espíritu Santo pueda hablar en cada corazón. É o Senhor que convence Es tú que convence, Señor, e nos ensina a cada dia a perdoarmos. y que nos enseña a cada día a perdonarnos. Em nome de Jesus. Amém. En el nombre de Jesús, amén. Amém. A palavra do Senhor nos diz neste texto da importância de perdoarmos. La palabra del Señor nos dice en este texto la importancia del perdón. Perdoar não é algo fácil para a natureza humana. Perdonar no es algo fácil para la naturaleza humana. No entanto, através de Jesus, nós conseguimos perdoar. Por lo tanto, por el medio de Jesucristo, nosotros conseguimos perdonar. E este texto, então, nos conta de alguém que foi perdoado, mas não quis perdoar. Y este texto nos cuenta de alguien que fue perdonado, pero no quiso perdonar. E também este texto nos instrui, nos diz que nós devemos perdoar sempre, não é de vez em quando. Y este texto nos habla que debemos perdonar siempre, no solamente a veces. E nos parece que tem dias que são mais difíceis de perdoar. Y parece que hay días que son más difíciles, que es más difícil perdonar. E o entendimento que eu tenho sobre esse texto Y el de entendimiento que tengo yo sobre este texto é que o perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. es que perdonar, el perdón no es un sentimiento, y sí una decisión. Muitas pessoas dizem: "Eu não sinto de perdoar." Muchas personas hablan, yo no siento de perdonar. E muitas vezes nós não vamos sentir mesmo, nós vamos escolher perdoar. Y muchas veces no vamos a sentir, necesitamos escoger perdonar. Dependendo do nosso temperamento, perdoar é mais fácil ou mais difícil? Dependiendo de nuestro temperamento, perdonar es más fácil o más difícil. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo dizia assim: "Eis que prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam." El apóstolo Pablo decía, Olhando para o alvo, esqueço as coisas. es que mirándome ao alvo, olvido algunas cosas que se pasaron. Isso, mas quando se tem um temperamento melancólico como eu, Pero cuando se tiene un temperamento melancólico, como ella, não é fácil perdoar. no se torna fácil perdonar. No entanto, o Senhor tem me ensinado durante muito tempo a perdoar. Pero el Señor la ha enseñado por mucho tiempo a perdonar. Em janeiro, completamos 24 anos de casado. En enero, ellos completan 24 años de casados. Oh.
E no casamento nós precisamos perdoar quase todos os dias. Y en un matrimonio es necesario perdonar casi todos los días. Mas, no entanto, algo me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. Pero algo me ha llamado la atención y me gustaría compartir con ustedes. Logo após o nosso casamento, Luego pós nuestro casamiento, eu fui mostrar o álbum de fotografias para o meu avô. fui a mostrar las fotos de nuestro casamiento para mi abuelo. E ele ficou muito triste comigo porque eu não coloquei a sua foto Y, no álbum. y mi abuelo se quedó muy triste porque yo no puse su foto, su fotografía en nuestro álbum de casamiento. E eu não dei importância para isso. Eu não liguei para Y isso. ella no se importó por lo que tu abuelo había dicho. E o tempo foi passando. Y el tiempo se pasó. E morávamos em cidades diferentes. Nosotros vivíamos en ciudades diferentes, en diferentes ciudades. No entanto, eu sempre ouvia falar de que ele se referia a mim e até chorava por causa disso. Sin embargo, siempre escuchaba a él hablar y se refería a mí y lloraba mucho porque yo no había colocado su fotografía en mi álbum de casamiento. Mas eu não achava isso importante, não ligava. Pero no creía que eso era tan importante, no me importaba. Então os anos foram passando Y los años se pasaron e o Senhor começou a falar comigo. y el Señor empezó a hablar conmigo. Ele vai morrer Él se va a morir, e vai para o inferno va para el infierno e a culpa é sua. y la culpa será tuya. Oh! Então eu comecei a levar isso muito a sério. Entonces yo empecé a poner atención en eso, llevar muy a serio. Então eu viajei até a cidade onde ele morava. Entonces viajé hasta la ciudad donde mi abuelo vivía. Tirei um tempo de jejum e oração. Ayuné por un tiempo, pasé un tiempo ayunando y orando. E fui até onde ele morava, que era um lugar retirado, um sítio. Y fui hasta donde vivía mi abuelo, que era una tierra retirada, era una finca. E então cheguei, conversamos, e meu pai estava junto e tudo parecia muito Entonces bem. llegué, mi papá estaba con él y todo parecía muy bien. Então pensei, eu acho que não precisa pedir perdão, porque afinal de contas está tudo bem. Entonces pensé, creo que no necesita pedir perdón a él, porque parece que todo está bien. Mas na hora de ir embora, na hora de despedir-nos, Pero a la hora que yo me estaba yendo, en la hora de despedirnos, eu falei, vô, eu sei que você ficou triste de eu não colocar a sua foto no álbum. yo hablé, abuelo, yo sé que te quedaste muy triste porque yo no puse tu fotografía en mi álbum de casamiento. Você me perdoa? ¿Tú me perdonas? Oh, é claro, senão eu não vou para o céu. Oh, es claro, si no yo no voy para el cielo. Então isso constrangeu muito o meu coração. Então isso dejó mi corazón muy constrangido. Tamanha importância, as palavras que ele falou foram as palavras que Deus havia falado no Las meu palabras coração. que habló mi abuelo para mí fueron las mismas palabras que Dios me había hablado en mi corazón. Então eu sempre gosto de contar esse testemunho, Entonces me gusta mucho hablar y contar ese testimonio, porque realmente é muito importante nós perdoarmos. porque es realmente muy importante que nosotros perdonemos. E às vezes nós precisaremos pedir perdão, Y a veces necesitaremos pedir perdón, mesmo que achamos que não fizemos mismo nada. que creyamos que no hemos hecho nada. E precisaremos cuidar muito Y necesitaremos cuidar mucho para que não aconteça o falso perdão. para que no pase un falso perdón. Quando achamos que já perdoamos, mas na verdade ainda não Cuando perdoamos. creemos que ya perdonamos, pero en la verdad todavía no hemos perdonado. É muito importante perdoar. Es muy importante perdonar. Quando nós perdoamos, nós saímos da mão do inimigo. Cuando nosotros perdonamos, nosotros salimos de las manos del enemigo. Muitas doenças estão relacionadas à falta do perdão. Muchas enfermedades son relacionadas con la falta del perdón.
No Brasil, algumas pesquisas mostram que falta do perdão En traz- Brasil hay algunas investigaciones que muestran que la falta del perdón está relacionada a alguns tipos de câncer, está relacionada con algunos tipos de cáncer, como de mama. como el cáncer de mama. Então, muito importante se faz nós perdoarmos. Entonces se hace muy importante que nosotros perdonemos. Eu cresci numa igreja batista tradicional. Ella viene de una iglesia batista tradicional, Onde pouco se falava sobre o perdão, donde poco se hablaba sobre el perdón. mas eu tive o entendimento Pero ella tuvo un entendimiento quando vivemos uma situação em casa, cuando vivimos en alguna situación en nuestros hogares, quando meus pais se separaram cuando los papás de ella se separaron e meu pai casou novamente. y el papá se casó nuevamente E eu não gostava da sua esposa. y ella no quería a la esposa de él. Eras muito braba, Ella es muy brava, nervosa. nerviosa. Então eu orava por todos na casa. Entonces ella oraba por todos en aquel hogar. Senhor, abençoa meu pai, Señor, bendiga a mi papá, minha mãe mi mamá e meus irmãos. y mis hermanos. Em nome de Jesus. En el nombre de amém. Jesús. Então, algo parecendo muito simples eu comecei a fazer. Entonces ella empezó a hacer algo que parecía muy sencillo. Simplesmente comecei a colocar o seu nome todos os dias Sencillamente empezó a colocar el nombre de esta señora todos los días em oração. en oración. E um milagre começou a acontecer. Y empezó a pasar un milagro. Não nela, No en la vida de ella, no de ella, mas na minha. pero en la vida de Jane, de ella, en mi vida. Os meus sentimentos Mis começaram sentimientos empezaron câmbio, mudança. a cambiar. Eu comecei a amar Yo empecé a amar e hoje y hoy posso dizer puedo decir que a amo muito. que a amo mucho. Ela ficou casada com meu pai durante 20 Ella anos se quedó casada con mi papá por 20 años, até ele falecer. hasta que él falleció. E durante o culto fúnebre, Y durante el culto fúnebre, eu pude ella pudo glorificar a Deus, glorificar a Dios, porque ela é uma mulher de Provérbios 31, porque ella era una mujer de Proverbios 31, uma mulher virtuosa. una mujer virtuosa. Então, agradeço muito a Deus Entonces agradezco mucho a Dios por todas as oportunidades por todas las oportunidades e ensinamentos y enseñamientos sobre o perdão. sobre el perdón. Algumas situações, algo que também eu tenho aprendido, Algo que también tengo aprendido, que o perdão é um processo. que el perdón es un proceso. Talvez tenhamos que repetir muitas vezes que perdoamos. Talvez tenemos que hablar y repetir muchas veces que hemos perdonado. E às vezes para a mesma pessoa. Y a veces para la misma persona. Mas, no entanto, devemos persistir. Sin embargo, necesitamos persistir. Algo importante também, Algo muy importante, perdoar não significa que eu não vá falar para Deus no perdonar no significa que yo no vaya a hablar a Dios aquilo que me feriu. lo que me ha herido. Preciso falar o que me entristeceu a Deus. Necesito hablar a Dios lo que me ha entristecido. Mas, no entanto, preciso decidir entregar para Deus Pero necesito decidir entregar a Dios e pela fé y por la fe declarar que perdoo a pessoa. declarar que perdono a la persona. E o resto, Y el resto, o Espírito Santo fará. el Espíritu Santo hará. Trabalhará no nosso coração e no da pessoa. Trabajará en nuestro corazón y en el corazón de la persona. Então, o perdão nos traz cura, Entonces el perdón nos trae cura, sanación, libertação, libertación, ficamos mais tranquilos, quedamos más tranquilos, dormimos melhor, dormimos mejor,
Precisamos entender necesitamos entender que Deus, o Pai Celestial, nos perdoou que Deus, el Padre Celestial, nos ha perdonado e deu o seu único Filho Jesus por nós. e nos deu su único Hijo, Jesus Cristo, por nosotros. Então, quem somos nós Entonces, ¿quién somos nosotros para não perdoar para no perdonar o nosso irmão a nuestro hermano ou nossa irmã que nos ofendeu? o nuestra hermana que nos ha ofendido? E o Senhor nos pergunta esta manhã: Y el Señor nos pregunta esta mañana, quem são as pessoas que nós precisamos perdoar? ¿quién son las personas que tenemos que perdonar? Nós, como pais, Nosotros como padres, por melhores que tentemos ser, por mejores que intentemos ser, falhamos com os nossos filhos. cometemos errores con nuestros hijos. Mas, no entanto, nós amamos os nossos filhos e eles nos amam. Pero nosotros amamos a nuestros hijos y nuestros hijos nos aman. Então, precisamos perdoar, Entonces necesitamos perdonarlos, pois não somos perfeitos. por nosotros no somos perfectos. Será que precisamos perdoar os nossos irmãos desde a infância? ¿Será que hay hermanos de la infancia que necesitamos perdonar? Será que eles receberam mais colo que nós? Colo. ¿Será que ellos receberam más amor, más cariño que nosotros? Mais atenção dos pais? Más atención de sus papás, de nuestros papás? Será que foram nossos professores na escola que foram duros conosco? ¿Será que nuestros profesores del colegio fueron muy duros con nosotros? Será que nossos cônjuges, ¿Será que nuestros esposos, pastores? pastores? Ou será que precisamos perdoar a nós mesmos? ¿O será que necesitamos perdonar a nosotros mismos? Como fui capaz de fazer isso? ¿Cómo fui capaz de hacer eso? O Senhor nos perdoa. El Señor nos perdona. Então precisamos nos perdoar Entonces também. necesitamos perdonar a nosotros mismos. Muitas vezes também culpamos a Deus pelas coisas. Muchas veces también colocamos la culpa en Dios por las cosas que nos pasan. No entanto, precisamos perdoar, Sin embargo, necesitamos perdonar. porque a palavra diz que os planos do Senhor, eles são planos de bem para nós Porque la palabra dice que los planos del Señor son planos de bien para nosotros e não de mal, y no de mal, para nos dar o fim que desejamos. para darnos el final que deseamos. Deus, então, é o Pai perfeito, Dios es el papá perfecto, que não esquece da data do nosso aniversário, que no se olvida de la fecha de nuestros cumpleaños, que sempre está disposto a nos ouvir que siempre está dispuesto a escucharnos e que nunca vai nos abandonar. y que nunca nos abandonará. Então, essa é a palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Entonces, esa es la palabra que el Señor ha hablado en mi corazón. Se Deus nos perdoa, Si Dios nos perdona, quem somos nós ¿quién somos nosotros para não perdoar para no perdonar aqueles que nos têm ofendido? a las personas que nos han ofendido, nos han Amém. herido? Amén. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos pela oportunidade Señor, te agradecemos por la oportunidad de falar sobre a Sua palavra, de hablar sobre tu palabra, de dividir essas experiências contigo, de dividir essas experiências contigo da Igreja da Colômbia. aqui em la iglesia en Colombia. Que Teu Espírito Santo Que tu Espírito Santo continue a ministrar continue a ministrar a cada coração a cada coração sobre a importância sobre a importância de perdoar, de perdonar. porque nós somos perdoados Porque nós outros fuimos perdonados e podemos perdoar através do Teu Espírito. e podemos perdonar através de tu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em el nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Quero pedir um pouco de paciência para a igreja, Quero pedir um pouquinho de paciência para a igreja, porque eu tenho algo para falar com vocês porque ainda. tenho algo a falar com vocês.
Deuteronômio 30:15. Deuteronômio 30:15. Aqui, ó. Lá no começo. Depois de novo. Perdão, senhor, não te avisei. 30:15. Só o 15. Só 15. Já. Deuteronômio 30:15. Amém? Amém. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por el otro. Hoje eu ponho diante de você. Hoy Eu ponho diante de yo você pongo diante de ti a decisão la decisión da vida de la vida ou da morte, o de la muerte, da bênção de la ou da bendición maldição. o de la maldición. Hoje eu quero falar sobre decisões. Hoje quero falar sobre decisiones. Todos os dias nós temos decisões a tomar em nossas vidas. Todos os dias temos decisões a tomar em nossas vidas. E isto vai impactar o nosso futuro. E isto vai a impactar nosso futuro. A grande dificuldade é que nós não nos damos conta disto. A maior dificuldade é que nós outros não nos damos conta disso. E tomamos decisões sem levar em conta o Senhor. E tomamos decisões sem levar em conta o que pensa Deus. E erramos. E cometemos erros. E o nosso futuro fica comprometido. E nosso futuro se queda comprometido. Porque o Senhor mesmo nos disse: Porque o Senhor mesmo nos disse: bênção ou maldição. bendição ou maldição. E as nossas decisões vão impactar nisso. E- Bênção ou maldição. E nossas decisões vão a impactar em isso, em bendições ou em maldições. Nós vemos que Jesus ensinou e confrontou os religiosos. Nós outros vemos que Jesus ensinou e confrontou os religiosos, Dizendo o seguinte: dizendo a eles: vocês erram ustedes cometem erros porque não conhecem as Escrituras porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. e que têm o poder de Deus. E nós muitas vezes E nós outros muitas vezes damos desculpas a Deus colocamos desculpas a Deus porque erramos, porque cometemos erros, porque não conhecemos algumas coisas. porque não conhecemos algumas coisas. Mas eu quero dizer para você Pero eu quero dizer a você que isto não é verdade. que isso não é verdade. Nos altares muito se ensina, Em los altares muito se ensina muitos se ensina sobre adultério, sobre adultério, sobre fornicação, sobre fornicação, sobre mentira, sobre a mentira, sobre fofocas. sobre chismes. E por que isto ainda existe no meio da igreja? E por que isso aún existe em el meio da igreja? Porque nós tomamos decisões erradas, Porque nós outros tomamos decisões incorretas. não levando em conta o que o Senhor pensa sobre isto. Não tendo em conta o que pensa Deus sobre isso. E isto impacta em nosso futuro. E isso tem grande impacto em nosso futuro. Nossos filhos vão colher frutos dessas decisões erradas que Nossos tomamos. filhos vão cosechar frutos dessas malas decisões. Vamos dar exemplo de alguns homens da Bíblia. Vou dar exemplo de alguns homens da Bíblia. Saul Saul foi o primeiro rei de Israel. foi o primeiro rei de Israel. Quando o Senhor falou ao profeta Samuel Quando o Senhor falou ao profeta Samuel, que o povo, Samuel levou uma demanda do povo ao Senhor. Eles querem um rei, Senhor. Samuel levou pedido do povo a Deus. Eles querem o rei, Senhor. O Senhor respondeu a Samuel: E o Senhor respondeu a Samuel: não fique triste, não Samuel. que triste, Samuel. Não é você que ele está rejeitando, Não és tu quem estás escutando, e sim a mim. e sim a mim. Que estás? Não eres Não tu? estão rejeitando a ti, Samuel, e sim a mim. Ok, não Isso estão, disse o Senhor. não estão rejeitando a Samuel, estavam rejeitando a Deus. Vamos dar a eles um rei. E o Senhor levou a situação de que Saul foi escolhido. E o Senhor levou a situação
A decisão de que Saul seria o rei. de que Saúl seria o rei. E o Senhor proporcionou o encontro de Samuel com Saul. E o Senhor proporcionou o encontro de Samuel e Saúl. E se nós estudarmos essa situação, E se nós outros estudamos esta situação, Saul estava totalmente alheio à vontade de Deus, Saúl estava totalmente fora da vontade de Deus, cuidando cuidando dos jumentos de seu pai que haviam se perdido. de los jumentos, Asnos, de los pastos de su papá. que se haviam perdido. Sim. E o Senhor E o Senhor traz Samuel trae a Samuel e ele o unge como rei. e lo ungiu como rei. E algo interessante acontece a partir daquele momento. E algo interessante passa a partir de aquele momento. O Espírito do Senhor toma Samuel. O Espírito de Deus toma a vida de Samuel. E no retorno de Samuel para sua casa, E quando Samuel regressa a sua casa, ele encontra ele encontra uma caravana de profetas, uma Uma- escola de profetas, uma escola de profetas. e começa a profetizar no meio E deles. empieza a profetizar em meio de eles. Isso seria o suficiente para Samuel Isso seria o suficiente para Samuel tornar-se um grande rei de Israel. tornar-se um grande rei de Israel. Saul, desculpa. E isto cabia porque ele seria dirigido por Deus. E isto Seria o suficiente porque ele seria dirigido por Deus. seria o suficiente porque Saúl seria dirigido por Deus. Mas se nós vermos a história, não foi isso que aconteceu. Pero se nós outros miramos em la história, não foi isso que passou. Porque Saul tomou decisões erradas. Porque Saúl tomou malas decisões. Quando o Senhor mandou eles aniquilarem os amalequitas, Quando o Senhor pediu a eles aniquilarem os amalequitas, Saul não fez assim. Saúl não hizo desta forma. Trouxe o rei, Traje el rei, trouxe ovelhas, traje ovejas, trouxe o gado. traje el gado. E quando Samuel se encontra com Saul, E quando Samuel se encontra com Saúl, confronta-o, confronta-lo. dizendo o seguinte: E lhe dije: o Senhor não te disse para aniquilar tudo? El Senhor não te falou para que aniquilaras todo? Por que isso não aconteceu? ¿Por qué no pasó? Porque ouço Porque escuché, balido de ovelhas. porque Balido, escuché, bé, bé. As ovelhas balindo e o gado mugindo. Você trouxe isto usted traje isso, e por que não aniquilaste? e por que não aniquilaste? Ah, porque foi o povo. Eu queria sacrificar ao povo. Ah, porque eu queria sacrificar ao pueblo. Saul era um líder fraco. Samuel, Saul era um líder fraco. Saúl era um líder Fraco. débil, E queria atribuir o seu fracasso e queria atribuir sua debilidade ao povo. ao pueblo. E o Senhor E o Senhor tirou o reino da mão de Saul. quitou o reino de la maldición. Nós vemos outro homem Nós vemos outro homem chamado Josué. que se chama Josué. E o Senhor falou a ele a mesma coisa. E o Senhor falou lo mismo a Josué. Você vai entrar, Vas a entrar, vai destruir Jericó e aniquilar tudo. vai destruir Jericó e aniquilar todo. E ele obedeceu E Josué obedeceu em tudo. em todo. Não estamos falando de Acã, irmãos. Estamos falando de Josué. Estamos falando de Josué. Não estamos Josué falando de foi Acã. decisivo Josué foi decisivo e aniquilou Jericó. e aniquilou Jericó. E isso agradou E isso agradou aos olhos do Senhor. aos olhos de Deus. São dois homens que tomam decisões de guerras diferentes. São dois homens que tomam decisões de guerra diferentes. Um desobedece Desobedece a Deus e o outro obedece. e o outro obedece. Bênção Bendição e maldição. e maldição. Vida Vida e morte e morte. estão na nossa mão. Está em nossas Todos os manos. dias. Todos os dias. Se você olhar para Sansão, Se tu miras a Sansão, Sansão, um homem forte, um homem forte, na minha imagem, Sansão deveria ser magrinho, penso que Sansão deveria ser muito flaquito, porque era o Espírito Santo que o dava força. porque era o Espírito Santo que lhe dava força. Porque nós vemos em alguns filmes, algumas Porque nós outros películas, vemos em algumas películas que ele era bonito, forte. que ele era forte, muito Eu não bonito. vejo assim.
pero yo no lo veo así. Eu vejo ele magrinho, Yo veo a Sansón mas flaquito, forte por causa do Espírito pero Santo. fuerte por el Espíritu Santo. Quando o Espírito o tomava, Cuando el Espíritu Santo tomaba, ele fazia muitas coisas. ellos hacían muchas cosas. Uma queixada de um asno, um queixo de um asno, foi o suficiente Fue el suficiente para ele matar muitos filisteus. para que se muriera muchos filisteos. Porém, havia uma coisa no coração de Sansão. Porém, había algo en el corazón de Sansón. Ele não obedecia. Él no obedecía. As suas decisões Sus decisiones refletiam tragédias. reflejaban tragedias. Seus pais o tinham Sus papás como nazireu de Deus. Seus pais tinham feito voto com ele, dele ser nazireu. Sus papás habían hecho votos con él de que él fuera nazireo. E ele não podia ter contato com algumas coisas, Y él no podía tener contacto con algunas cosas, como vinho, como el vino, uva, las uvas, nenhum cadáver. ni un cadáver. E ele desobedecia o tempo todo ao Y Senhor, él desobedecía a Dios todo el tiempo, fazendo coisas que não deviam. haciendo cosas que no debía. E isto lhe trouxe consequências. Y eso le traje consecuencias. Eu penso que Sansão poderia ter sido um juiz muito maior, Yo veo que Sansón podría ser un juez mucho más grande, mas a sua obediência, pero su a sua obediencia, desobediência, su perdão, desobediencia o levou o llevó à morte. a la muerte. E nós olhamos Isaac, Y nosotros miramos a Isaac, um outro homem otro hombre tremendo, tremendo, extremamente obediente. extremadamente obediente. Irmãos, pensem em vocês. Hermanos, piensen en ustedes. Isaac já era homem Isaac ya era un hombre quando seu pai o convida a sacrificar. cuando su papá lo invita a sacrificarlo. E eles vão subindo ao monte. Y ellos van subiendo a la montaña. E Isaac pergunta ao seu pai Y Abraão: Isaac pregunta a su papá, Abraham, Pai, eu estou vendo tudo aqui. papá, yo estoy mirando todo aquí, A lenha, la leña, o fogo, el fuego, o cutelo, a faca, eu não sei como vocês el falam. cuchillo, la Sim. machado. Machadinha. Mas cadê o cordeiro? Pero ¿dónde está O cordeiro el cordero, la para o oveja, sacrifício. al sacrificio? Abraão, subindo ao monte, responde para Isaac: Y Abraham responde a Isaac, O Senhor el Señor proverá. proveerá. Irmãos, vejam a cena. Eles sobem o monte, Miren la cena, ellos van a la montaña, preparam o altar. preparam el altar E Abraão pede para Isaac se deitar sobre o y altar. Abraham pide a Isaac que se acoste. Pensa isso. Piensen en eso. Isaac sabia que seria ele Isaac sabía O que cordeiro. él era quien sería el cordero e não desobedeceu. y no desobedeció. Simplesmente se deitou Sencillamente se acostó e foi honrado por y Deus. fue honrado por Dios. Porque quando Abraão estava levantando o machado Porque cuando Abraham estaba levantando el machado para sacrificar seu filho, para sacrificar a su hijo, o Senhor gritou: el Señor paró. Não faça isso. No haga eso. Aqui está o cordeiro. Aquí está el cordero. Isaac nos projeta a Jesus Cristo. Ele é um exemplo de Jesus Cristo. Isaac nos lleva hacia Jesucristo. Ele é um ejemplo de Jesucristo. Foi mudo Quedou callado para o matadouro. para el matadouro. Amém? E a vida de Isaac, eu vejo que dos 3 patriarcas, E era a vida de Isaac. Eu vejo que dos três patriarcas, ele é o que menos problemas tem. ele era o que menos problemas tinha. Porque suas decisões eram acertadas Porque suas decisões eram muito corretas em obedecer em obediência ao Senhor. ao Senhor. Vamos falar de Davi, Vamos falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. el hombre según el corazón de Dios. Muitas vezes glorificamos e exaltamos ao nome de Davi. Muitas vezes exaltamos e glorificamos ao nome de Davi, Porém, Davi tomou decisões erradas. pero Davi tomou decisões erradas. Ele era o homem segundo o coração de Deus, Ele era el hombre según el corazón de Dios, mas errou. pero errou. Davi deveria estar em guerra Davi deveria estar em guerra e não estava. e não estava. Ficou tirando umas férias, Se quedou em vacações, descansou, descansando. dormiu até mais tarde Dormiu hasta um pouquinho mais e tarde resolveu passear sobre a sacada do seu
do seu palácio. e resolveu passear, caminhar sobre a terraça de seu palácio, de seu castillo. Viu uma mulher. Viu uma mulher Viu uma mulher e se encantou. e se encantou. Ela estava se banhando. Ela estava banhando-se E ele a cobiçou. e ele a cobiçou. Gente, eu vou dizer para vocês aqui algo muito tremendo. Les voy a decir algo muy tremendo. Quando você está sendo tentado ou tentada, Quando tu estás em tentação, procurem pessoas que te amam de verdade busquem a pessoas que te amam de verdade, para se aconselhar. para que se aconselhem com eles. O que Davi fez aqui? O que hizo Davi? Chamou alguém que estava abaixo dele, Chamou a alguém que estava abaixo de que ele, obedeceria. Que lhe obedeceria. que lhe obedeceria a ele, Independente do que ele dissesse. independente do que ele dijera. Faria o que ele mandasse. Haria o que ele mandara. Nunca que aquele servo o confrontaria. Nunca que este servo a quem ele buscou o confrontaria. E às vezes nós agimos da mesma maneira. E às vezes agimos da mesma forma. Queremos ouvir algo o que queremos e não o que Deus quer falar conosco. Queremos escuchar só o que nós outros queremos e não aquilo que Deus realmente foi quer isso que falar. Davi fez. E foi isso que hizo Davi. Ouviu o que queria. Escuchou O que queria. o que ele queria. O servo traz Batseba. El siervo lo traje, Batseba. Batseba, Batsabé. E eles cometem adultério. Irmãos, isso foi desastroso para a vida de Davi. isso foi um desastre para a vida de Davi. Trouxe consequências terríveis em sua família. Traje consequências terríveis em sua família. E nós podemos ver E nós outros podemos ver que mesmo Davi, que mesmo Davi, sendo o homem que seria, sendo homem, e que era, El sendo o hombre homem que ele era, se ele se desviar do se Senhor, ele se desvia do Senhor, vai ter consequências terríveis. ele vai passar por consequências terríveis. Não se engane, meu irmão, Não se engane, achando que às vezes você está na igreja creyendo que às vezes tu estás na igreja e se você baixar as suas guardas, e se tu quedas callado, o diabo vai entrar o diabo vai aparecer e vai destruir e vai destruir as suas decisões. tus decisões. Vejam José. Nós Mirem estamos a fazendo José. paralelos. José era um jovem José era um jovem muito querido pelo seu pai, muito amado por Deus, por Isaac, por Jacó, desculpa, por Jacó, seu pai. seu papá. Seus irmãos tinham raiva de José por isto, porque seu pai o amava. Sus hermanos no queriam a José era por isso, porque su papá lo amava seus hermanos. No más. Brasil nós chamamos José de X9, Em Brasil chamamos a José de X9, aquele que dedura, aquele que entrega. aquele que entrega. Ele entregava tudo para o seu pai. Tudo que seus irmãos faziam, Todo ele o que seus entregava. irmãos faziam, ele contava a seu papá. Ele era extremamente obediente Ele era extremamente obediente ao seu pai. a seu papá. Seu pai confiava nele Seu papá confiava em ele e dava missões para ele cumprir. e entregava missões a ele para que ele las cumpriera. José vinha e prestava relatório para o José seu pai. venia e prestava contas de todo o que fazia. Isso gerava ira nos seus E isso irmãos, generava a ira de seus irmãos. ao ponto de vendê-lo como escravo para o Egito. Hace que seus irmãos lo venderam como escravo em el Egipto. Chegando no Egito, Quando chegaram em el Egipto, o Senhor estava com ele. o Senhor estava com ele. E ele se destacou na casa de Potifar, E ele se destacou em la casa de Potifar, ao ponto de sua mulher ao ponto de sua esposa cobiçar a José. cobiçar a José. E nós vemos o contrário de Davi em José. E nós outros miramos o contrário entre Davi e José. Aquela mulher o assediou Aquela mulher lo assediou muitas vezes. muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. E ele dizia não, E José dizia não. não. Até que um dia ela formou, Hasta que um dia esta mulher preparou preparou um cenário cenário onde só os dois ficaram juntos. onde só os dois estavam juntos. E os irmãos sabem o que aconteceu. E os irmãos sabem o que passou. Ele disse para ela: não posso Ele ter disse a nada ella: contigo. não puedo acostar-me contigo. Longe de mim, Lejos de mim. em primeiro lugar, Em primeiro lugar, pecar contra o meu Deus.
vou a pecar contra mi Deus e contra o meu chefe, e contra mi jefe, porque ele me disse que eu tenho acesso a tudo, porque ele me deu acesso a todo, menos a você. menos a ti. E os irmãos sabem que isso foi terrível para José e ele foi preso. E vocês sabem que isso foi terrível para a vida de José e ele se foi preso. Às vezes as nossas decisões, A vezes nossas decisões, mesmo acertadas, mesmo corretas, vão trazer consequências vão trazer consequências que nós não esperávamos. que nós outros não esperávamos. Mas nós devemos confiar. Pero necessitamos confiar. Hoje de manhã estávamos tomando café Hoje estávamos com a desayunando equipe ministerial com a equipe e ministerial algo me chamou a atenção que a pastora Beth falou. e algo que a pastora Beth falou me chamou muito a atenção. Nós devemos nos acalmar, Nós outros necessitamos tranquilizar-nos, deixar Deus trabalhar deixar Deus trabalhar para nós glorificarmos ao seu nome para que nós outros glorifiquemos a seu nome. com o seu agir. Amém? Amém. Às vezes a nossa ansiedade nos afasta disso e nós queremos resolver as situações. Às vezes e nossa resolver. ansiedade nos aleja disso e nós outros queremos solucionar os problemas, as situações de outras formas. Mas é Deus querendo trabalhar conosco Pero é Deus que quer trabalhar com nós e outros nos abençoar. e nos bendecir. E nós não paramos para isso acontecer, E nós outros não paramos para que isso se passe, porque somos ansiosos porque temos ansiedade, e somos incrédulos. somos incrédulos, Não cremos no Senhor. não cremos em Dizemos Deus. que sim, Decimos que cremos, sim, que cremos, mas não agimos como pero quem não crê. actuamos como Ele. Ok? Noé e Jonas, para a gente terminar. Noé e Jonas. Jonas Jonás foi um homem, foi homem, um profeta, profeta, que Deus o chamou que Deus o chamou para uma missão. Para uma missão. Porém, Jonas desobedeceu. Pero Jonás estava em desobediência. O Senhor o mandou para Nínive. O Senhor o enviou para Nínive E ele foi para o contrário, para Tarsis. e ele não foi para Nínive, ele foi para Tarsis. E aqui há algo muito tremendo. E aqui nós há algo precisamos muito aprender. tremendo que necessitamos entender. O dono do barco vendeu o ticket para Jonas entrar. O dueño del barco vendeu o pasaje para que Jonás entrara. Mal sabia ele o que iria acontecer. Ele não sabia o que lhe ia passar. Muitas vezes nós damos oportunidade para as pessoas. Muitas vezes nós outros damos oportunidade às pessoas, Tomamos decisões pelas tomamos pessoas decisões por las pessoas e trazemos para nós e traemos para nós outros o peso dessa decisão. o peso dessa decisão. Nós pagamos o preço que a pessoa deveria pagar. Nós outros pagamos o preço que a pessoa deveria pagar, Porque não analisamos para quem estamos vendendo nossos tickets. porque não evaluamos para quem estamos vendendo os passagens. E isso vai nos trazer E consequências terríveis. isso nos vai trazer consequências terríveis. Como trouxe aquele dono daquele barco. Como traje para o dueño del barco, Ao ponto de chegarem na metade da viagem al punto de que chegaram na metade do viaje e eles terem que jogar todo o seu suprimento ao mar. e eles tiveram que botar todas suas comidas, seus alimentos ao mar. E Jonas estava lá no fundo do porão dormindo. E Jonás estava ao fundo do porão, dormindo. E o dono do barco sofrendo para resolver a situação. E o dueño del barco sofrendo para solucionar a situação. Às vezes é isso que acontece conosco. A vezes passa isso com nós outros. Tomamos decisões pelas pessoas. Tomamos decisões por las pessoas. E a pessoa está tranquila dormindo. E a pessoa está tranquila, dormindo. E nós E nós outros suando para resolver. sudando para solucionar. Quando o Senhor instrui a eles para lançarem a sorte no barco, Quando o Senhor nos dá a instrução para lançar a suerte em el barco, chegam a Jonas. chamam a Jonás Dizem para ele: quem é você? e lhe falam: quem eres tu? Ele deveria ter perguntado lá no porto. Ele quem deveria era ter Jonas. perguntado antes de que Jonás entrar em el barco. Mas ele perguntou ali. Pero ele perguntou já: Quem é você? quem era tu? Jonas disse o seguinte: E Jonás lo respondeu: eu sou um profeta do Deus Altíssimo. eu sou um profeta del Deus Altíssimo. E ele me chamou E ele me chamou para ir a Nínive. para ir a Nínive. E eu estou fugindo. E eu estou fugindo. Você, Huyendo. profeta do Senhor, Você é um profeta del Senhor. não adianta fugir. Não adianta huir. O Senhor vai te alcançar. O Senhor te vai alcançar. Não adianta fugir. Não adianta huir.
Não adianta ir para a cova. No adianta ir para... O Senhor vai te tirar da cova. El Señor te va a quitar de la cova. E Jonas diz para eles: lancem-me ao mar, Y Jonás le dijo, bótame al mar, que juégame al tudo mar, vai se acalmar. que todo se va a acalmar. E foi o que aconteceu. Y fue lo que pasó. Vem o peixe e leva Jonas para o propósito, Viene un pescado y lleva a Jonás para el propósito, lá em Nínive. allá en Nínive. Irmão, não espere o peixe te pegar. No espere que el pescado te coma. Corra para o seu propósito antes disso, Corra para su propósito antes de eso, para que você tenha êxito. para que tú tengas. São la decisões que nós tomamos Son decisiones que tomamos todos os dias. todos los días. Veja, falando de barco, Noé, Hablando de barco, Noé, o Senhor o mandou fazer um grande barco. el Señor pidió a Noé que hiciera un gran barco. Ele estava num lugar distante do mar. Y él estaba en un lugar muy lejos del mar. E a palavra nos diz que Noé construiu aquele barco Y la palabra nos habla que Noé construyó aquel barco durante muitos anos. durante muchos años. Irmãos, eu vejo o seguinte: Hermano, yo veo lo siguiente. a obediência de Noé La obediencia de Noé condenou a sua geração, condenó a su generación. porque ele construiu dia a dia aquele barco. Porque él construyó el barco día após día. Não chovia, No llovía. não tinha possibilidade nenhuma daquele barco sair. No había ninguna posibilidad de que este barco quedara listo. E ele continuou. Y él continuó. Eu penso que as pessoas, quando passavam pelo lugar onde Noé vivia, Yo pienso que cuando las personas pasaban cerca al barco donde vivía Noé, diziam o seguinte: decían, aquele é o velhinho Noé aquel es el viejo Noé que está que louco, está loco, construindo um barco construyendo un barco onde não tem água. donde no hay agua. Senhor o disse: faça-o, faça-o. E ele obedeceu. El Señor le dijo, hágalo, y él obedeció. Até que Noé terminou o barco. Hasta que Noé terminó el barco. E Jesus nos ensina o seguinte: Y Jesús nos enseña que eu haverei de voltar, que yo tendré que regresar como serão, como eram como eran os dias de Noé. los días de Noé. As pessoas Las personas casavam-se se casavam e viviam totalmente alheias y vivían completamente ajenas ao que Noé fazia. a lo que Noé hacía. Assim será quando Jesus voltar. Así será cuando vuelva Jesús. As pessoas não esperam. Las personas no esperan. E eu quero terminar hoje dizendo para você, meu irmão: Y yo quiero terminar diciéndote, bênção bajen, ou maldição, bendición o maldición, vida vida ou morte. o muerte. Isso está nas suas mãos. Isso está em tus manos. Isso é a sua decisão que Isto vai é, determinar. e é tu decisão que vai Determinar. determinar. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé, eu quero orar por vocês. Hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia de decisão. Vida Vida ou morte. ou muerte. Bênção Bendición ou maldição. ou maldição. O Senhor está pondo diante de você a decisão. O Senhor está colocando diante de ti a decisão. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Em nome de Jesus, nós Senhor. queremos te pedir. Nós outros te queremos pedir. Aplica, Senhor, Aplica ao coração dos meus irmãos, ao coração de mis hermanos, aos nossos corações, a nossos a corações, tua palavra esta manhã. tu palavra. Senhor, que as nossas decisões Senhor, que nossas decisões possam ser tomadas, puedan ser tomadas, dirigidas dirigidas pelo seu Espírito Santo. por tu Espírito Santo. Assim, E assim estaremos obedecendo ao Senhor estaremos obedecendo a em ti. tudo, Em todo. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de terminar, eu queria só fazer uma pergunta. Antes de terminar, queria fazer uma pergunta. Se há entre nós alguém que ainda não tomou uma decisão Se há aqui entre nós outros alguém que não ha tomado uma decisão ao lado de Jesus, ao lado de Jesus, eu gostaria de te pedir, me gostaria pedir-te, venha até aqui. à venga frente. hasta aqui, Eu quero orar por você. me gostaria orar por ti. Hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia de decisão. Todos os dias teremos decisões, Todos os dias temos decisões. mas hoje nós devemos decidir Pero hoje temos que decidir-nos estar com Jesus. estar com Jesus. Amém? Amém. Se há alguém, por favor, venha aqui para frente. Eu quero orar por você. Se há alguém acá que
Venga cá à frente que queremos orar por Glória, vocês. glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Roosevelt.